Olá, estudantes! Vamos aqui para mais uma aula de Geografia para o 7º ano, né? É uma aula sobre um tema que é a população brasileira. Esse tema, com certeza vocês vão ter uma familiaridade muito grande, porque vai tratar de coisas que estão relacionadas à minha vida, à sua vida, à vida de quem está ao seu redor, tá bom? Para início de conversa, meu nome é Cláudio Cabral, como vocês já sabem. Acompanhe as aulas, tá? Aí com os nossos professores aí, todos muito bem preparados, fazendo materiais aí maravilhosos para vocês. E acompanhe lá no canal, no YouTube também, né, onde a gente está disponível, beleza? Então, a população brasileira, eu vou falar um pouco da formação da nossa população, crescimento e distribuição. Logicamente vão ter temas aí que vão estar acoplados, ou seja, né, vão estar misturados a esse tema que é a população brasileira e logicamente que a gente vai dando aí, pontuando coisas que está relacionado diretamente, beleza? Bem, então em relação à população brasileira, primeiro a gente sabe que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, né? Essa informação você já com certeza sabe, e essa população ela é muito heterogênea, ela é muito miscigenada. E essa heterogeneidade, né, ou seja, essa diversidade da população brasileira, ela vai acontecer exatamente por conta da miscigenação, né, ao qual o nosso povo foi submetido. A gente tem basicamente aqui a chegada dos portugueses, né, e europeus a partir do século XVI, e a partir desse contexto do contato do europeu com o nativo indígena que aqui já vivia, a gente vai ter a primeira mescla da nossa população e aí depois não vai parar mais, você vai ter a chegada de africanos que também vão se misturar a esse contexto, né? Você vai ter grupos de asiáticos que também posteriormente vão chegar ao nosso país, como japoneses, libaneses, sírios, iraquianos, né? Então a gente tem uma grande população e além de ser grande, a gente tem uma diversidade que é também proporcional, tá? E isso tudo foi em decorrência, como eu falei, da mistura entre povos aí de diversas etnias, diversas origens e culturas, tá? Desde o indígena, passando pelo europeu, o africano e também povos asiáticos que aqui pisaram, tá? Bem, dando continuidade a essa questão, é importante pensar que existe vamos dizer assim, as etnias, né, ou as matrizes étnicas da nossa população. E essa foto, ela retrata um pouco, né, essa pegada que eu acabei de mencionar, o indígena, tá? O europeu, que, assim, de um modo geral, se a gente for pegar no contexto do fenótipo, ou seja, da aparência, o europeu, ele vai ter a cor da pele clara. Logicamente, dentro da Europa você vai ter algumas distinções, algumas variações de tonalidades também. No norte da Europa, né, Escandinávia e etc., você vai ter uma coloração muito mais clara, inclusive, do que, por exemplo, no sul do continente europeu, na região do Mediterrâneo, né, onde você vai encontrar Itália, né, ou seja, por aí, tá? Então a gente retrata aqui as três matrizes étnicas principais que deram origem à nossa população, mas a gente não pode, logicamente, esquecer de outros grupos, como eu falei, de asiáticos, que também vieram para cá, tá bom? Bem, dando sequência, a gente vai ter aqui algumas informações sobre como a nossa população se vê no sentido da cor da pele, tá? Então, assim, para critério do conhecimento tratado aqui, o IBGE vai trazer a população brasileira distribuída ou dividida nas seguintes tonalidades ou grupos de cor. Então, a gente tem a população branca, a população preta, parda, indígena e também a população, né, amarela, que seria aí, no caso, a população que é de origem asiática, tá? Então, branca, preta, parda, indígena e amarela. Nesse caso, o que é que a gente vai observar? Que, no caso do Brasil, para você se definir como branco, preto, indígena, etc., é a autodeclaração. Então, você se declara como tal, beleza? Eu, por exemplo, me declaro como negro, embora lá na minha certidão de nascimento esteja pardo, né? Porque também existe um contexto de que a certidão de nascimento já sai quando a criança sequer, né, entende o que é a vida, tá? Então, hoje, por exemplo, quando a criança nasce, já sai com a certidão de nascimento já do hospital, como aconteceu, né, com meu filho, por exemplo, tá? Então, assim, a gente tem a população dividida nessa perspectiva de cor, né, segundo o IBGE, e aí, na última informação que eu consultei de 2019, a gente tinha um percentual basicamente que era o seguinte: 42,7% da população se declarou como branca e 46,8% como parda. E ainda temos aí 9,4% que se declararam pretos e um pouco mais que 1% indígenas ou amarelos, né? E nesse caso, o que é que vai acontecer? A gente percebe que claramente a população branca ela é muito numerosa, porém a população parda é maior. E aí vai o detalhe: quando o IBGE analisa a população negra brasileira, ela vai somar
o percentual de pardos e pretos. Então, em suma, se a gente pegar o total de pardos e pretos da população brasileira, supera aí muito, né, os 50% da nossa população. Então, em outras palavras, a população brasileira ela é constituída basicamente por negros, tá? Mais de 50% da população brasileira é considerada negra, e lembra que é autodeclaração. Se a gente for analisar de fato a tonalidade da pele, de repente esse percentual poderia aumentar bastante, né? Porque, assim, com certeza existe um viés de preconceito que também impede que muitas pessoas se declarem ou gostem de se declarar negros ou pretos no caso, beleza? Então, assim, nesse contexto, é importante pensar que esse percentual ele pode sofrer alterações com o passar do tempo, né? A gente sabe que com as migrações, grupos de outros lugares podem vir para o Brasil e assim colaborar para uma miscigenação maior ainda, né, do nosso povo. Por exemplo, a população branca no Brasil ela é predominante na região sul do país. Então você vai para Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, então você vai encontrar um percentual gigantesco da população que é branca, e isso tem uma relação direta com a migração de imigrantes aí, italianos e alemães que foram para aquela região do país, tá? E, logicamente, a população negra ela é bastante numerosa na região norte, nordeste, sudeste principalmente, tá? Então você tem aí, na região sul, predominante uma população branca bastante numerosa, mas no contexto brasileiro a gente tem a população negra sendo, né, superior, já que, né, pardos e pretos são considerados aí como negros, tá bom? Aqui, na verdade, o gráfico mostra só isso que eu acabei de mencionar, tá? Um gráficozinho só para ilustrar esses percentuais aqui, o verde branco, o vermelho aqui preto, o pardo aqui com essa tonalidade meio salmão, né? O azul para o amarelo e o azul mais claro para indígena, ou seja, vejam que basicamente a população branca e parda são aquelas que têm umas cotas maiores aí, né? O pardo com 46,8% seria, né, a cor predominante em nossa população, que já mostra um pouco do que eu já mencionei em relação à mistura ou à miscigenação que a nossa população foi submetida ao longo do tempo, tá? Bem, dando sequência, a gente vai tratar de uma outra temática sobre a população. Então, bem, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, essa população é bastante miscigenada e a gente entendeu o porquê dela ser miscigenada, ou seja, o porquê dela ser misturada, né? Exatamente por conta aí das etnias que possibilitaram a sua formação. Em relação a essa perspectiva agora de país populoso e pouco povoado, bem, existem alguns conceitos que a gente vai trabalhar aqui como esse. O que é um país populoso? O país populoso é aquele que tem uma grande população absoluta ou total. O Brasil, no caso, vai se encaixar como um país populoso porque tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Já, por exemplo, o Brasil não pode ser considerado um país povoado porque essa expressão povoado se refere à densidade demográfica. Então, o que seria a densidade demográfica? É um valor obtido a partir da divisão entre o número de habitantes de um lugar pela sua área territorial. Então a gente pega, por exemplo, o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, e divide esse total de habitantes pela área territorial, que é de mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa divisão vai dar um número aproximado de 23 habitantes por quilômetro quadrado, ou próximo de 24, né? Habitantes por quilômetro quadrado. Então, essa seria a densidade demográfica do Brasil, e essa densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado não faz do Brasil um país povoado. Então, o Brasil é um país populoso? Sim. Por quê? Porque tem uma grande população. Mas o Brasil é um país povoado? Não, porque o Brasil tem uma pequena densidade demográfica, tá bom? Então, existe essa diferença. Aqui mostro para vocês os países mais populosos do mundo, né? Existe uma lista, logicamente, dos 10 mais populosos do mundo, e aí quem encabeça essa lista é a China, que conta com uma população de mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, tá? A Índia vem logo em seguida, aí beirando 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e as estimativas apontam que em algumas décadas a Índia vai se tornar o país mais populoso do mundo, uma vez que, comparando as taxas de natalidade e de crescimento da população dos dois países, a China tem um crescimento populacional atualmente menor do que o crescimento populacional indiano. Então, nesse contexto, a Índia, em poucos anos, vai se tornar o país mais populoso do mundo. Terceiro, os Estados Unidos, com mais de 330 milhões de habitantes. Aí vem a sequência Indonésia, Paquistão e o Brasil, sendo hoje o 6º país mais populoso do mundo. Até uns anos atrás, o Brasil era o 5º país mais populoso do mundo, mas o Paquistão, né, apresenta um crescimento populacional mais acelerado na atualidade e faz dele hoje o 5º país mais populoso, e o Brasil agora o 6º nessa lista, tá? Lembrando que essa realidade de o Brasil estar
crescendo num ritmo menos acelerado, ou seja, a população brasileira hoje, ela não cresce numa velocidade que crescia há 30, 40, 50 anos atrás. Tipo, na década de 60, o Brasil tinha um crescimento populacional que beirava ao 3%, quase 3% de crescimento. Hoje esse crescimento não chega a 1%. Então veja que o crescimento brasileiro da população está regredindo, ou seja, o crescimento está sendo menor a cada ano. E lógico, as expectativas é que o Brasil chegue a mais ou menos em 2050 com uma população de mais de 230 milhões de habitantes e que a partir daí a gente começaria a fazer uma transição demográfica para apresentar um crescimento populacional negativo, e esse crescimento negativo se configuraria, né, pela maior taxa de mortalidade e menor taxa de natalidade, né, comparando esses dois valores. Se você tem uma mortalidade maior do que a natalidade, isso vai gerar um crescimento negativo da população, beleza? Bem, dando sequência, aqui basicamente a gente vai tratar dos países da América, né, no continente americano, quais são os mais populosos. Então, nesse contexto, se só analisar o continente americano, os Estados Unidos com certeza seria o país com maior população, seguido de Brasil, e em terceiro o México, que conta com uma população de mais de 120 milhões de pessoas, tá? Aqui mostra a densidade demográfica de alguns países aleatórios. Eu escolhi alguns para a gente fazer a comparação, né? Então, como vocês viram alguns slides atrás, eu falei que o Brasil tem uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado, né? E está aqui nessa lista, né, essa informação. E aí você pega, por exemplo, um país como a China, que tem uma densidade demográfica de 145, tá? Aí você vai para a Índia, 386. Então, nesse caso, o Brasil tem uma densidade demográfica que, pelos dados que vocês aqui estão vendo, realmente ela é pequena. E aqui existem os maiores, né? Os países com maior densidade demográfica, isso de 2011. E aí Mônaco, que é um país pequeno, né, que fica na Europa, ele é o país considerado aí com maior densidade demográfica do mundo. Então, nesse caso, ele é um país considerado bastante povoado ou simplesmente densamente povoado, tá? E aqui nesse mapa eu trago algumas informações importantes. Percebam, né, que ele vai apresentar aqui tons, né, diferentes de cores, e esse mapa representa a densidade demográfica do mundo, né? Então veja que algumas áreas do planeta elas apresentam uma tonalidade mais escura. Essas áreas são as áreas com maior densidade demográfica do globo, que a gente pode chamar de formigueiros humanos, tá? Existem 3 áreas em particular que são muito interessantes nesse sentido, que é o Nordeste dos Estados Unidos, a Europa Centro-Ocidental e o leste asiático, ou Extremo Oriente, e também o subcontinente indiano. E eu vou grafar aqui algumas dessas regiões. Então, aqui, aqui e aqui, né, Estados Unidos, a Europa e aqui essa parte da Ásia, né, seja aí o leste ou o Extremo Oriente e também o subcontinente indiano, seriam as regiões que concentram uma grande população, né, uma grande densidade demográfica que você vai encontrar nessas regiões. E logicamente existem algumas outras áreas importantes, como a região ali sudeste do Brasil, né, onde pega aí, né, a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, e aquela área toda urbanizada que é também um grande aglomerado de pessoas, né? Ou seja, ali você vai ter uma grande densidade demográfica, tá? Então a gente tem aí formigueiros humanos. Então, se você escutar essa expressão, lembra que seriam áreas que concentram grande concentração populacional, onde você vai ter um grande número de pessoas ali vivendo, tá? Bem, dando sequência, eu falo um pouco sobre o crescimento da população brasileira, tá? Então, hoje, como eu já mencionei, o Brasil tem um crescimento populacional menor que 1%. Porém, em algumas épocas, né, passadas, inclusive, você tem um crescimento muito maior. Aí aqui a gente primeiro pega esse gráfico, né, que foi disponibilizado pelo IBGE, onde ele mostra, né, a população total do Brasil ao longo do tempo. A contagem da nossa população, a primeira contagem, o primeiro censo realizado foi em 1872, tá? Então, nesse censo, o Brasil tinha menos de 10 milhões de habitantes. Tá? Então, o primeiro censo da população brasileira aconteceu em 1872 e, naquele momento, o Brasil tinha menos de 10 milhões de habitantes. O último censo realizado no Brasil foi em 2010 e aí, logicamente, a gente contava com a população de 190 milhões de pessoas. Hoje, aí, passamos dos 212 milhões. Lembra que, ano passado, deveria ter acontecido o último censo da nossa população, né? Já que atualmente a gente tem uma
uma frequência de a cada 10 anos para a realização do censo. Então, o último censo aconteceu em 2010 e o próximo deveria ter acontecido em 2020, mas aí por conta de problemas, sobretudo relacionados à pandemia, acabou que o censo foi adiado, né, para 2021 e mais uma vez não pôde acontecer também por conta da pandemia, e aí não temos o censo esse ano e talvez tenhamos ano que vem, e aí depende também, lógico, né, de como a gente vai estar no contexto da pandemia, se a gente já tiver superado, já tiver todo mundo vacinado, né, se a gente já tiver uma segurança para poder voltar à nossa normalidade, então a gente pode, né, pensar nesse censo ano que vem, tá? Então a gente tem uma população hoje de mais de 200 milhões, como eu mencionei, e aí, ao longo do tempo, você vê aí como é que foi crescendo a nossa população, né? Desde a década de 1872, como eu falei, até o último censo. Veja que a nossa população ela cresceu muito, muito mesmo, né? Uma outra informação importante que eu trouxe aqui é exatamente comparar o crescimento populacional de alguns países. Então, eu considerei essa informação de 2019 do Brasil, né? Do crescimento de 0,8%. A Índia com um crescimento de 1% e o México com um crescimento de 1,1%. Tá? Então veja aqui, né, que alguns países também têm um crescimento semelhante ao nosso, embora maiores, como você tem a Índia e México. Tá? Nesse gráfico, embora as informações estejam miudinhas, mas dá para você entender que é o seguinte, eu trago aqui taxa de crescimento da população brasileira em algumas décadas. Então a primeira década vai de 1940, período, né? Desde 1920 até 1940, nesse período o Brasil teve um crescimento de 1,9%. No período de 91 até 2000, o crescimento foi de 1,6%. E aqui a gente tem um pico do crescimento na década de 50 e 60. Né? Nesse período o crescimento chegou a 2,99%. Tá? Então o Brasil tinha um crescimento pequeno, começou a aumentar, sobretudo na década de 40, 50, 60. E isso tudo em virtude do processo de urbanização pelo qual o Brasil passava, e aí você tem um crescimento da população chegando a picos de quase 3% e hoje menor que 1%, tá? Então acompanha como é interessante ver como a população se comporta, né, no decorrer dos anos, beleza? Aqui eu trouxe só a critério de curiosidade, no site do IBGE você tem uma atualização ao vivo e a cores do número de nascidos e, logicamente, implicando no aumento da nossa população. Então eu pesquisei, por exemplo, no dia 21/7 desse ano, né? Dia 21 de julho. E aí nesse dia a população brasileira já batia aí os 213 milhões segundo as estimativas do IBGE, isso baseado nos dados que são emitidos, né, dos hospitais onde retratam o nascimento das crianças. Então, e aqui mostra ao vivo, né, a atualização de quantas crianças estão nascendo por minuto, ou seja, tá? Então é muito curioso você poder, né, fazer essa interação também e ir lá no site do IBGE e pesquisar informações sobre a nossa população, tá? Bem, e aí, o nosso crescimento populacional, como eu falei, ele mudou muito ao longo do tempo e a estimativa, né, existem estimativas atuais que mostram aí que o Brasil tem aí uma população de mais de 250 milhões de pessoas em 2050. Existem estimativas que apontam uma população menor, chegando aí aos 230 milhões. Enfim, essas estimativas elas vão sempre ser feitas ao passo que a gente vai coletando informações, né, da nossa população. Esses dados, como eu já mencionei, eles devem ser coletados através do recenseamento ou censo, que é feito pelo IBGE, né, o órgão oficial para essa finalidade. Um outro aspecto importante daqui tratado seria sobre a expectativa de vida da população e o envelhecimento da nossa população. É outra coisa interessante, tá? Que eu vou tratar aqui um pouco à frente. Nesse ponto eu vou tratar da distribuição. O Brasil, pessoal, como vocês sabem, é um país imenso. E sendo um país imenso, a população ela vai estar distribuída, né, os mais de 200 milhões de pessoas vão estar distribuídos por esse território imenso. E aí o que acontece? Alguns lugares apresentam uma concentração populacional maior do que outros. Logo, o que a gente pode falar? Que a população brasileira ela se distribui de forma desigual ou irregular na superfície do nosso país, tá? Ou seja, existem áreas no nosso país que têm uma grande densidade demográfica, uma grande concentração de pessoas, existem áreas que têm uma população, né, praticamente ali muito rarefeita, ou seja, uma pequena concentração populacional, tá? A gente pode ver isso nesse dado, por exemplo. Aqui a gente tem o total de habitantes por estados. Logicamente, os estados que têm uma coloração mais escuras são aqueles estados que têm um número total de habitantes maior. Então perceba aqui, né, uma tendência grande de estados com a população maior aqui no litoral, na parte costeira, né, no sudeste, nordeste também. E aqui uma mesma informação
também tratando essa mesma perspectiva, né? Então, veja aí a concentração, ou seja, os estados com um maior número de habitantes são exatamente esses que estão com a coloração mais escura. O estado de São Paulo, com certeza, é o estado com maior população do nosso país, tá? O gráfico que trata da densidade demográfica é esse aqui. E, de fato, a região sudeste é aquele que apresenta a maior densidade demográfica. A menor densidade demográfica é na região norte do país, tá? Aqui mostra a quantidade de habitantes, né, por cada região, esse dado de 2010. Aqui nessa tabela, a gente tem os estados do sudeste e, logicamente, a região sudeste, é aqueles que abrigam o maior número de habitantes, ou seja, mais de 80 milhões, segundo a informação de 2010 do IBGE. E a região com a menor concentração de pessoas, ou seja, o menor número de habitantes, seria a região centro-oeste, com apenas 14 milhões de pessoas. Então, o sudeste seria a região com maior população total e a região centro-oeste a menor, né, em termos de população total, beleza? Se for falar de densidade demográfica, a região sudeste é a maior também em densidade demográfica e a menor em densidade demográfica seria a região norte. É muito fácil de explicar o fato da região norte ter uma densa floresta, né, a floresta amazônica, áreas bastante inóspitas, então você teria uma menor concentração populacional. Já a região sudeste, onde você tem estados como São Paulo, né, que seria o coração econômico do Brasil, aí naturalmente você vai ter uma grande concentração de pessoas e por isso a região mais populosa do nosso país, tá? Aqui eu só trouxe para acrescentar aquela informação em relação à densidade demográfica, né, é um dado mais atualizado, e aqui a gente tem, por exemplo, na região sudeste, com dados de 2017, a densidade demográfica é de 94,04 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, se a gente for analisar a região sudeste, em hipótese, cada 1 quilômetro quadrado de área que a gente medir nessa região, a gente vai encontrar 94 pessoas. Já na região norte, né, dados de 2017, apontam que a densidade demográfica é de 4,65 habitantes por quilômetro quadrado, o que implicaria dizer que em cada quilômetro quadrado de área na região norte, a gente vai encontrar apenas 4 pessoas, né, aproximadamente, né, e isso seria logicamente um valor hipotético, né, até porque não existe essa divisão correta ou certinha como eu estou mostrando aqui, beleza? E aí, taxa de natalidade e mortalidade. No Brasil você tem a natalidade e a mortalidade caindo ao longo do tempo. A natalidade corresponde ao número de pessoas que nascem e mortalidade, logicamente, os que vêm a óbito, tá? Então perceba que desde 1881 até os dias atuais, tanto a natalidade no Brasil como a mortalidade tem diminuído e por isso impacta diretamente no crescimento da nossa população. Uma outra coisa importante, a taxa de fecundidade, que seria o número de filhos por mulher. Então, na década de 60, né, por exemplo, o Brasil tinha uma média de filhos por mulher muito maior do que atualmente. Se a gente pegar o gráfico aqui e analisar, em 1940, cada mulher ou cada casal tinha em média 6 filhos. Atualmente, você tem menos de 2 filhos por média, né, para cada casal ou mulher, tá? Então, lembrando, taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher em idade produtiva, que o IBGE considera de 15 aos 49 anos aproximadamente, beleza? Também falando da taxa de fecundidade, eu trouxe aqui somente 2 imagens para você comparar, e isso com certeza deve ter acontecido na família de vocês. A gente tem aqui uma família muito numerosa, né? Com certeza alguém aqui deve ter na família avó, tio, algum conhecido que tem assim, minha avó teve 15 filhos, né? Sempre a gente escuta essas histórias, né? Minha avó, por exemplo, paterna, ela teve 10 filhos, né? Então, assim, as famílias tendiam a ser mais numerosas e a gente tem vários motivos para explicar isso. E hoje as famílias geralmente são formadas por 4 pessoas, né? E atualmente, assim, a tendência para um filho entre os brasileiros é muito grande, tá? Então, nenhuma pessoa hoje quer ter 4, 5, 6 filhos, porque sabe que realmente há uma dificuldade muito grande, né, para se criar uma criança por conta das demandas que existem por educação, alimentação, vestuário, entre outras coisas, né? Bem, nesse sentido também é importante tratar do envelhecimento da nossa população. O Brasil, que hoje é um país que tem um grande número de idosos, né, e essa tendência vai a cada vez aumentando, já que a expectativa de vida da nossa população também tem aumentado. Hoje a expectativa do brasileiro, a expectativa de vida da mulher e do homem, ela ultrapassa os 76 anos. E, logicamente, é importante falar que a mulher tende a viver mais
do que os homens e se a gente for comparar em média, os homens vivem cerca de 10 anos a menos do que as mulheres, ou seja, as mulheres vivem 10 anos a mais, então uma década aproximadamente a mais é muito tempo e isso tem a ver de fato com os hábitos de vida que, sobretudo, os homens levam, que é menos regrado do que o que as mulheres levam e também os cuidados médicos, né? Tudo isso tem uma interferência grande, além da própria violência urbana, que afeta com certeza muito mais a população masculina, tá? E aí, por exemplo, existe uma estimativa que diz o seguinte, ó, que em 2060 a população brasileira de idosos ela vai corresponder a 26% da população. Então isso gera problemas para a questão da aposentadoria, questão de serviços médicos, né? Até porque mais idosos implica dizer mais cuidados médicos também, não porque sejam sinônimos, é porque de fato o corpo vai precisando de mais cuidados, né? Devido a toda a alimentação que a gente teve, devido a todos os hábitos que a gente adquiriu ao longo do tempo. Tá? Então, hoje, ou seja, em 2010, onde foi o último censo, a população de idosas com mais de 65 anos representa, né, cerca de 7,4% da população e em 2060, como eu falei, vai corresponder a mais de 25%. Então, pense que vai ser bastante gente para, né, a previdência e, logicamente, as pessoas adultas tomarem conta no futuro, beleza? Dando sequência, nesse contexto de mulheres viverem mais do que homens, naturalmente a gente tem dados aqui de 2019, que mostram aqui, ó, que as mulheres em 2019 tinham expectativa de vida de 80 anos, 80,1 anos. Já os homens apresentavam uma expectativa em 2019 de 73,1. Veja aquilo que eu falei em relação à diferença, né? As mulheres tendem a viver muito mais. Há uma preocupação muito grande, né, dos idosos em relação à saúde, então prefeituras de um modo geral e a população como um todo, ela tem se preocupado com hábitos mais saudáveis de vida, seja praticar uma caminhada, seja praticar uma atividade física, sempre está se consultando com uma certa regularidade para ver como é que está exatamente o funcionamento do corpo, né, e as taxas. Então, essa preocupação faz com que a população viva mais ao longo do tempo. Tá, aqui é só para mostrar a diferença de percentual da população feminina e masculina. Então, segundo dados mais recentes de 2019, a gente tem hoje no Brasil cerca de 51,8% da população sendo feminina e apenas 48,2%, apenas não, né? Em um total de 48,2% da população masculina. Então, tem mais mulheres do que homem no Brasil. É importante salientar esse ponto porque, engraçado que, num contexto do nascimento, nas faixas etárias mais novas, até, por exemplo, 25, 30 anos, predomina homens. A partir dos 30, nas faixas etárias acima, predominam mulheres e isso, como eu falei, tem a ver com o hábito de vida adotado, né, pelas pessoas, tá? A mortalidade infantil, que seria o número de crianças que morrem até completar 1 ano de idade, e no caso do Brasil, essa mortalidade hoje ela é bem menor do que no passado, só que em comparação a outros países ela ainda está um pouco alta. Por exemplo, nesse dado de 2001, no Brasil você tem uma mortalidade infantil de 35 crianças. O que é que significa isso? Para cada 1.000 crianças que nasciam com vida, né, em 2001, 35 crianças dessas morriam antes de completar 1 ano. Então, isso seria a mortalidade infantil. Para cada 1.000 crianças que nascem, quantas morrem antes de completar 1 ano? No caso de 2001, no Brasil morriam 35 crianças, tá bom? Em comparação a outros países, tipo o Chile, né, que tinha aí nesse mesmo ano uma taxa de mortalidade infantil de 10 crianças, tá? Aqui mostra essa tendência de queda na taxa de mortalidade infantil do Brasil. Então, em 1940, a taxa era de 146,6 e em 2017 passou para 12,8. Então, o que é que gerou essa queda? Melhores condições de vida, melhores tratamentos médicos, avanço no contexto das vacinas, todos esses cuidados ligados à higiene, questões hospitalares, médicas, interferiram diretamente na qualidade de vida da população e isso implicaria dizer, com certeza, melhoria também nesse contexto da mortalidade infantil, onde cada vez menos crianças morrem por conta de, né, doenças adquiridas aí no primeiro ano de vida, tá? Bem, era isso, né, que a gente tinha para hoje. Estudem, a gente se vê na próxima aula. Continue se cuidando.